Sejam todos bem-vindos, esse é o Sobre o Podcast. Eu sou o Anderson, Thiago, Jéssica e a nossa convidada especial de hoje é a Dani, psicopedagoga. Eu tive que decorar, psicopedagoga. Seja bem-vinda, Dani, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada pelo convite e por essa confiança de estar aqui compartilhando com vocês essas informações e de estar também conhecendo esse trabalho maravilhoso. Glória a Deus. Pessoal, já vai compartilhando aí, você que vai chegando aí, já vai compartilhando, compartilha na sua página aí. E eu vou falar dos nossos patrocinadores. Deixa eu só compartilhar aqui para chamar mais pessoas para assistirem esse podcast de hoje, que vai ser top. Deixa eu escrever, porque eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. É isso aí, pessoal, estamos iniciando sobre o podcast. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, muito importante, os nossos patrocinadores. Se você quer ser um patrocinador oficial sobre o podcast, entre em contato conosco no WhatsApp 11 960 94 5722 e aí fala conosco que nós vamos te falar como você vai ser um patrocinador sobre o podcast. Nosso primeiro patrocinador oficial, UTI Gabinetes Bartops. Quer fazer um fliperama para a tua casa? Quer fazer um fliperama para a tua área de churrasqueira? Entre em contato conosco, UTI Gabinetes Bartops, ou visite no Facebook UTI Gabinetes Bartops, você vai conhecer o nosso trabalho lá. O nosso próximo patrocinador oficial, Gesso Artilar. Entra no Facebook lá, Gesso Artilar, você vai conhecer, eles fazem sanca, eles fazem ilha, eles fazem parede 3D, eles fazem gesso, de tudo com gesso que você imaginar eles fazem. Entra no Facebook, conhece o trabalho do pessoal e entre em contato lá no celular. Qual que é o número do celular? 954369181. É isso aí, nós vamos atualizar o celular aqui da Gesso Artilar. O nosso próximo patrocinador oficial, SPES Representações. Se você quiser trabalhar na área de cosmético, você vai ligar no celular ou no WhatsApp 959899283. Aí você vai trabalhar com batom, você vai trabalhar com um monte de coisa na área de maquiagem, não é verdade? A gente vai fazer a nossa... Eu vou falar de novo aqui o telefone da SPES Representações, 959899283. Joel Mac, se você quer fazer um curso de mecânica ainda esse ano, entre em contato no WhatsApp 969825052. A Joel Mac fica aqui no Itaim Paulista, na Avenida Barão de Alagoas, 517. Meu irmão, eu conheço o professor que dá aula de mecânica e você precisa fazer esse curso para entrar aí com tudo para o ano de 2022. Joel Mac, curso de mecânica de autos. Nosso próximo patrocinador. Se você está precisando de um motorista particular para fazer viagens e eventos em geral, você vai ligar no WhatsApp, vai entrar em contato no WhatsApp 946466194 ou você vai ligar no 977321195 e vai falar com Manuel Alves. Ele trabalha também com 99 Uber, mas se você quiser um motorista particular, você vai entrar em contato com o Manuel e vai fazer a sua viagem, vai fazer o teu evento aí com um motorista profissional. Agora o nosso novo patrocinador aqui sobre o podcast, Fátima Almeida, Ateliê e Variedades. Se você quer comprar aí, meu irmão, tapoeira, roupa, tudo que você precisa aí, você vai entrar lá no Facebook, Fátima Almeida Ateliê e Variedades, e no Instagram, @Fátima Almeida Ateliê, e você vai saber tudo que ela vende aí, você vai comprar com ela vai fazer entrega aí na tua casa, aqui na região do Itaim Paulista. WhatsApp 981687696. Entre em contato com a Fátima Almeida e eu tenho certeza que você vai fazer um grande negócio com ela. É isso aí, pessoal. Se você quiser ser um patrocinador oficial do seu podcast, entre em contato tem um novo celular aqui. Não, é 6094572 960945722. Fala comigo, eu vou te explicar como você vai ser um patrocinador oficial. É isso aí, pessoal. Iniciamos aqui o Sobre o Podcast. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, aí, você que está chegando agora, já compartilha. Mais uma vez nós pedimos, compartilha aí para que as pessoas possam assistir. E hoje nós estamos recebendo a Dani, psicopedagoga. Aprendi rápido, psicopedagoga. Dani, queria muito que você falasse um pouco de você e um pouco da sua profissão, porque assim, pelo menos para mim é uma novidade. O Thiago já conhecia. O Thiago já foi no... Tudo bom, Dani? A minha filha, ela precisou de uma psicopedagoga. A gente até conseguiu achar na época,
mas não teve talvez um desenvolvimento, né? Eu sei algumas E aí o coisas. Thiago já conhece alguma coisa de psicopedagoga, mas eu de verdade conheço muito pouco sobre psicopedagoga. Que você falasse um pouco de você e um pouco da tua profissão também. Sim, claro. Até mesmo o Thiago trouxe algo importante. É uma área que ela ainda está sendo pouco explorada. Porque quando os pais eles têm algum conhecimento, né, que o filho tem algumas dificuldades escolares, eles sempre vão pensar numa aula de reforço, né, sempre em algum outro método para auxiliar na aprendizagem. E essa área da psicopedagogia é onde a gente trabalha essas dificuldades e transtornos, né, que é também ainda a área escolar, os pais não conseguem diferenciar a nossa atuação, né? Nós não somos professores de reforço, apesar das crianças apresentarem, não só crianças, mas jovens, adolescentes, idosos também, adultos apresentarem algum nível de dificuldade dentro da aprendizagem, dentro do desenvolvimento pessoal. Então hoje essa área ela tem sido evidente, né? Ela está mais em evidência. Então hoje a própria escola ela já trabalha com a possibilidade de psicopedagogos dentro desse ambiente, psicólogos também escolares, porque a gente entende que nem tudo se resolve com uma aula de reforço. O ensino-aprendizagem ele vai muito além de conhecimento, ele também envolve aspectos emocionais, sociais, e é essa área que a gente tem explorado. Você acaba conhecendo mais para saber qual é o problema daquela não só criança, mas adulto também? Sim, adulto, idosos. Eu pensei que psicopedagogia, eu pensei que era só com criança, não é só com criança. Não é só com criança. O nosso trabalho, tudo que envolve aprendizagem, desenvolvimento, cognição. O que é cognição? É aquilo que envolve as nossas percepções do nosso ambiente social. Então, a tomada de decisão, o raciocínio, a comunicação, a memória. Então, tudo isso está englobado dentro da psicopedagogia. Não é só a aprendizagem, como eu disse. A aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem, a gente vem aqui a imagem, né, de você sentar numa sala de aula, ter o professor para te ensinar. Só que ela vai muito além disso. Então, eu não posso trazer para o ambiente social. A gente, aqui na Zona Leste, a gente encontra, principalmente no tempo que eu fiz estágio em algumas escolas, uma alta vulnerabilidade, isso, enrolou a língua aqui. Então, quando nós falamos de periferia, né, de dificuldades, quando algumas crianças que não têm tanto acesso ao seu meio social, né, e tem aquelas dificuldades, né, tanto sociais, financeiras, essa criança ela chega na escola, vamos dizer, rotulada, porque a gente entende que ela não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir alcançar conhecimento, o seu desenvolvimento escolar não vai ter sucesso, porque envolve outros aspectos. Ela pode estar ali todos os dias, aprendendo, ouvindo, né, participando das aulas, mas a gente vai falar dos aspectos físicos, biológicos, sociais, emocionais, motivacionais. Então, por trás disso, o psicopedagogo procura resgatar esses valores, que de repente essa criança não teve acesso, ela não teve essa motivação, ela não foi inserida, né, dentro de um contexto familiar que pudesse dar essa oportunidade para ela. Então, quando a gente fala de atendimento psicopedagógico, a gente vai avaliar as questões emocionais, sociais, biológicas e aprendizagem. A gente vê, pelo menos eu enxergo uma evolução da época que eu estudava, não sei se vocês passaram por isso, mas tinha uma sala especial, onde pegavam os alunos que eles diziam, esse aqui não aprende fácil, não joga na sala especial. Iam colocando todos os alunos numa sala especial e não tratavam. Iam colocando esses alunos crianças para eles crescerem. Se é assim, então vai ser assim até. E eu vejo o trabalho, pelo menos o que eu pesquisei um pouco, da psicopedagoga, de pegar aquele aluno, saber qual é o problema e tentar resolver aquele problema para não continuar com aquilo. Exatamente, como eu te falei, é mais fácil a escola montar uma sala, né? Como você disse que antigamente nós éramos assim, nós falávamos pela aula de reforço. Raramente alguém falava que para encaminhar para o psicólogo era quando o aluno tinha problemas de comportamento, né? Que não sabia se socializar, não conseguia se comunicar com as pessoas. Então, problemas de comportamento. Falava, você vai para um psicólogo, então já assustava. Só que não resolve eu colocar crianças, jovens, adolescentes dentro de uma sala para aprender se ele tem algum tipo de transtorno.
Porque dificuldades é muito diferente do transtorno. E o meu trabalho é baseado nisso. Alguns pais, quando me procuram, ou até mesmo alguns pais de adolescentes, de jovens, eles já vêm com uma rotulação que a escola já coloca. Então, assim, quando não aprende, não é porque o conteúdo não foi explicado de uma forma que ele não consegue compreender. Então, a escola já vai falar assim, olha, ele tem algum tipo de transtorno, leva lá para avaliar, enfim. Pode ser com meu filho. Então, e não é assim. Existe essa diferença entre transtorno e a dificuldade. Quando a gente fala de dificuldade, é quando a criança, ela tem um atraso, que são as crianças que vai funcionar bem dentro de uma sala de reforço. A gente está falando aí de uma pandemia, que as crianças ficaram longe do ambiente escolar quase 2 anos, aprendendo pelas redes sociais, pelo computador. Então, a gente, dentro da área da educação, foi estimado aí que foram 20 anos perdidos na educação brasileira para se recuperar. A gente fala assim, nossa, mas 2 anos, 20 anos, sim. Porque a gente pegou um atraso desde as crianças que começaram na alfabetização, no seu primeiro desenvolvimento intelectual, até jovens universitários, porque ficou longe desse ambiente. E quando a gente fala de dificuldade, então assim, alguns, né, dentro dessa média, foram mais de 18 milhões de estudantes, alguns, eles vão ter dificuldades, porque eles perderam, eles estão atrasados no conteúdo. Porém, outros, a gente já está diagnosticando como transtornos. Por que transtorno? O maior erro, né, tanto da educação, de professores lá da educação infantil e até mesmo dos pais, é que a gente sempre imagina que o pai transfere para a escola e o professor para os pais. Então a criança, ela não tem um meio de defesa, ela não tem tem voz ativa de dizer, olha gente, eu preciso de alguém que me avalie mais, alguém que não joga para o outro. E aí quando a gente vai ver, a criança ela já começou a dar alguns sinais lá na educação infantil, no pré. Eu, né, falando um pouquinho mais da minha atuação, eu sou pedagoga, né, me formei em pedagogia, me graduei em psicopedagogia, também fiz cursos de direito educacional, atuei na educação infantil, na educação de jovens, no ETEC, que é de organização esportiva. Eu tive contato com jovens também, trabalhei no Hospital Sírio-Libanês, ali atuando na educação infantil. E desde então vim trabalhando com a área editorial, material didático. Então assim, eu tenho tanto a parte prática, né, como professora, como atuação dentro da sala de aula, como a teórica dentro de materiais na área editorial. E dentro dessas experiências que a gente vai desenvolvendo, um ponto importante da psicopedagogia é esse, é avaliar, observar desde a educação infantil. Então, desde a educação infantil, nós, eu sei que vocês são pais, né, também, a gente tem muito de adiar as coisas. De repente, meu filho, ele não falou na fase, né, que ele deveria falar, desenvolver a fala até os 3 anos. Então, ele não fala. Então, vamos falar um pouquinho mais, vamos colocar os desenhos, vamos levar ele para a escola. Legal, isso já é um meio de você incentivar e motivar o desenvolvimento da fala. Mas ali ele já começa a dar um sinal. Então, nós pais, a gente costuma assim camuflar. Por quê? A gente não quer que alguém diga assim, olha, seu filho tem um diagnóstico, olha, seu filho está com atraso no desenvolvimento, ninguém gosta. Mas quanto mais precoce a gente observar e tratar, melhor vai ser o resultado. E quando eu hoje atuando na área da psicopedagogia clínica, quando chega para a gente alguma demanda, né, alguma procura, não que seja tarde, porque nunca é tarde, né? Eu acredito que o importante é você dar o primeiro passo. Mas hoje a gente fala assim, nossa, mas agora que percebeu, agora que está na fase da adolescência, depois que perdeu todos esses anos, né, de conteúdo escolar, não conseguiu acompanhar, daqui a pouco esse jovem vai ser inserido no mercado de trabalho. É mais difícil depois? Não que seja mais difícil, Thiago, não que seja mais difícil, mas vamos dizer que, voltando para o desenvolvimento neurológico, nós temos uma fase de neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, existem fases que o desenvolvimento ele vai ser mais rápido, ou seja, até de 5 a 9 anos, a gente fala que é o melhor momento para aprender uma segunda língua, porque a criança está na fase de neuroplasticidade, está desenvolvendo, né, o intelecto dela. Então, quando eu falo de 9 a 12 anos, ele também está ali pronto para obter conhecimentos, mas já é uma outra fase, então, já é um outro momento. De 15 a 16, a 18, vamos dizer de 12 a 18 anos.
ele está ali na fase de aprendizado. Então a gente fala do jovem aprendiz, ele está começando a desenvolver outras funcionalidades dentro do intelecto dele, dentro da inteligência dele. Porém, se ele teve alguma dificuldade em comunicação, na fala, na escrita lá atrás, vai ser um pouco mais demorado o processo de retomada, de voltar ali o que ele perdeu lá atrás e a gente dar continuidade. Não é difícil, graças a Deus, eu falo, o Senhor tem sido bom, né, porque não é só os nossos conhecimentos, como cristã, eu coloco o Senhor como centro de tudo. Né? Então, quando eu entro no consultório, eu faço a minha oração e que não sejam os meus conhecimentos técnicos, mas que o Senhor me ajude também dentro da minha profissão. E eu tenho visto resultados muito bons desse desenvolvimento, dessa retomada da aprendizagem. Mas existe uma fase, tanto para nós adultos, vocês percebem que eu estudo, né? Sou estudante de psicologia. Então, às vezes eu estou parada assim e você fala, nossa, por que eu inventei estudar? Mas a gente está aprendendo, mas não é como um jovem, que na minha turma tem jovens de 19 anos. Eles pegam muito rápido, então há um tempo. O nosso próprio corpo entende que há um tempo para todas as coisas, né? Então, quanto mais cedo acompanhar, tratar, diagnosticar, fazer a intervenção psicopedagógica, melhor o resultado. Ô Dani, vocês não tratam só a pessoa, você diz que engloba tudo, né? Família, tudo que está ao redor da pessoa. No caso familiar, o que você identifica que os pais acabam causando nas crianças que acaba atrapalhando esse processo de aprendizagem? Porque assim, como você bem disse, né? Às vezes os pais não querem aceitar, né? Um diagnóstico, que criança tem algum tipo de atraso, tem algum tipo de transtorno, né? Como é que você consegue como é que você faz para identificar isso nos pais? Como é que tem o contato com o pai da criança? Como é que você faz isso? Porque assim, às vezes a culpa não é da criança e nem da escola, né? É dos pais, né? Tá dentro de casa. Como é que você faz para entrar lá dentro, sabe? É uma boa pergunta. Os pais podem ser os culpados de uma ação? Sim. Os pais podem ser... podem ser, no caso de dificuldades, né? Não digo de transtornos, porque o transtorno ele já é focado numa área neurológica, então é uma questão do desenvolvimento neurológico. O transtorno, então isso, claro que ninguém gera um filho, né? A gente não está ali, ou seja, quando você está gerando um filho, você não imagina que ele vai ter algum transtorno, principalmente neurológico. A gente faz o pré-natal para evitar esse tipo de coisa. Mas algum acontecimento dentro da gestação pode trazer esse transtorno, mas não é nada previsto. Agora, quanto às dificuldades, Jéssica, o meu trabalho é feito da seguinte forma: a primeira entrevista é com os pais, já caso não leva criança ou jovem, não, é com os pais. Então ali a gente vai conversar sobre tudo, né? A gente chama de anamnese. Então, na anamnese eu vou avaliar desde o nascimento da criança, como que foi a gestação, se foi uma gestação esperada, porque, como eu disse, a nossa intervenção psicopedagógica ela vem da área fisiológica, emocional, social, né, e da aprendizagem. Então, eu vou pegar todos esses aspectos, né, toda essa escada aí. Então, a primeira avaliação é com os pais, não é com a criança, porque o pai vem trazer a queixa. Só que antes disso eu preciso saber, como eu disse, como foi a gravidez, se foi uma gravidez tranquila, se foi uma gravidez desejada, se a mãe teve alguma enfermidade durante a gravidez, algum tratamento, né, na sua doença, na sua saúde. Envolver o pai também, como que é o relacionamento do pai com essa criança, como é o relacionamento da mãe. Então, sempre a primeira intervenção é com os pais. Então, eu vou ouvir, eu vou entender como que é a estrutura familiar também, né? Porque tudo isso envolve. Eu não posso cobrar, claro que existem situações e situações, casos e casos. Mas o primeiro passo é esse, é a base familiar dessa criança. Eu não posso, claro, esse é o caminho, sempre fazer anamnese. Mas eu não posso ter diagnósticos precipitados se eu não conhecer a estrutura familiar. Eu não conhecer o meio social que essa criança... Não adianta só conhecer a criança, tem que conhecer o outro pessoal. Porque é um trabalho feito em conjunto, Thiago. Eu falo isso para os pais, não adianta ele vir aqui uma vez por semana se eu não tiver o apoio de vocês lá. Então, o meu trabalho é feito com os pais. Então, todo o trabalho, tanto da psicologia, né, quando a gente faz a terapia, o acompanhamento, é um trabalho em conjunto, é com a família.
Tem tempo de duração? Eu ia perguntar assim, tu pode dar um exemplo assim, de alguma, não citar o nome do teu paciente, mas assim, de alguma coisa que aconteceu que foi o pai que atrapalhou a aprendizagem dela, ele acabou criando uma barreira, você pode dar um exemplo assim? Sim, eu posso dar um exemplo. Eu tenho dois casos aqui para exemplificar. Um dos casos, né, que eu trabalhei com a intervenção dessa criança, a mãe apresentou algumas dificuldades, ela não conseguia fazer as atividades da escola, por exemplo, problema, né, não conseguia entender o problema, erros de gramática. E a mãe falou para mim, eu não tenho paciência. E eu começo a explicar, ela não entende, eu já brigo, aí já põe de castigo, eu já bato. Então, assim, a criança foi criando um bloqueio. Por que não um bloqueio? Imagina, ela está com dificuldade, ela está estudando online, porque isso no período da pandemia. Ela não tem como tirar dúvida, porque o professor da escola pública coloca lá no Classroom, lá no Google, você faz atividades, se você tem dúvidas, você pergunta para quem? Então, entendam que essa época, né, vamos dizer, esse momento de pandemia, as crianças começaram a ter essas dificuldades de aprendizagem por conta dos pais. Mas eu não vou dizer, Jéssica, que a culpa é dos pais, porque os pais trabalham, né? Eles não podem parar a vida para virar um professor. Mas tem pai que não tem paciência, eles não conseguem entender esse momento da criança, que ele só tem o pai para tirar dúvida. Então aí, nesse caso, a mãe trouxe para mim, a mãe até mesmo demonstrando, que a gente já analisa muito essa parte. A mãe muito ansiosa, e a mãe chegou, não sei mais o que eu faço, que não aprende, e já está no ano tal, e não acompanha. Eu falei, mãe, já tem um ano que ela não frequenta a escola. Está no terceiro ano, vamos tirar, praticamente ela parou no segundo, ela está desenvolvendo. Então, assim, a ansiedade dos pais atrapalha o emocional das crianças em interagir no desenvolvimento escolar. Imagina você tentando, eu não consigo aprender nada sobre pressão. Não consigo. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ter o meu espaço ali, eu estou com dificuldade, não. Eu falo, peraí, gente, eu vou ler aqui, vou entender. Não alguém assim, você tem que fazer dessa forma. Olha, o que você está fazendo está errado. Gente, quem consegue aprender dessa forma? Difícil, né? Então os pais atrapalham essa ansiedade, essa cobrança excessiva. Porque não, você tem que saber, você está indo para a escola. Gente, não é assim. Cada ser humano tem o seu tempo e a sua forma de aprender. Então, Jéssica, quando o primeiro diagnóstico foi esse, então eu vi que a ansiedade da mãe estava prejudicando. Falei, calma mãe, não é assim a partir de hoje. Na primeira sessão, na anamnese, a partir de hoje você não vai cobrar, não vai fazer comparações, porque também os pais comparam. Seu irmão não era assim na tua idade. Não, teu irmão, filho, seu primo não é assim. Já começa a criar esses traumas. Traumas, bloqueios psicológicos, que se a gente não trabalhar isso já na infância, na vida adulta vai bloquear, na vida profissional, na vida social, nos relacionamentos. Eu digo por mim mesmo, a minha filha só mudou com 2 anos, a Giovana tem 3, né? Sim. E agora tá vindo o Cristo, que é o quarto. Tá vindo o quarto. Eu tô seguindo. Procriar a terra. Ele levou a sério, multiplica, cresceu e multiplicar. Então, a Giovana só mudou com 2 anos. Foi difícil pra gente, que a gente não sabia. Todo mundo falava, e o pessoal, essa menina só vai andar com 2 anos, então não vai andar. Ela só andou com 2 anos. Para falar também com quase 2 anos, foi assim meio complicado. O Dani vai cobrar depois, viu? Não, eu tô até pensando, se minha esposa estiver assistindo, eu tô até pensando em contratá-la. Vou deixar meu contato contigo. Aí, legal, já dá um desconto. E aí também, Dani, se você quiser ser uma patrocinadora. Gostei, viu? Aí você imagina, então ela foi tudo que você foi falando aqui, eu tô vendo a Giovana, a minha filha. Hoje ela tá na 3ª série, ela tá quase lendo, mas assim, que nem eu falei pra minha esposa, eu falei, gente, a gente ficou quase 2 anos. Quantos anos a Giovana tem? A Giovana tem 9 anos. Exato. Então assim, ela se dá muito bem, agora ela tá começando já a juntar as letras, então ela tá... Mas a Ângela é esperta, tanto que eu falo assim, que a Giovana parece que a Daiane e a Ângela comigo, porque eu tenho assistindo muito rápido. Então a Ângela é assim, só que a Giovana é mais... A Giovana parece com quem? A Daiane. Não por nada. Ô Dani, uma pergunta que o Thiago fez. Tem um tempo de tratamento? Tipo, ele vai levar a Giovana. Ela tem que ficar 1 ano comigo. Ou não, ela pode ficar Não, nós não temos um tempo determinado, porque isso é muito individual.
Então vai muito do acompanhamento, do desenvolvimento, do aprendente. E a classe social tem alguma coisa a ver? Você percebe que pessoas mais pobres têm mais dificuldades e mais Eu problemas? acho que não, né? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Então, é um aspecto fisiológico. Se eu tenho uma criança que ela não se alimenta bem, tá? Ela não se alimenta bem, ela não dorme bem, né? Isso eu tive um caso no estágio que foi muito assim doloroso para mim. Eu sou uma pessoa muito emotiva, principalmente quando se fala de criança. No meu estágio da faculdade, eu fiz um estágio pertinho de casa, ali numa escola pública, e tinha uma criança, estou trazendo isso para vocês entenderem, né? Uma criança que ela chegava na sala de aula, era de manhã, ela simplesmente virava assim a cabeça na carteira e dormia. Só que começou a chamar atenção, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela acordava na hora do intervalo, né, ali meia mole, e na hora do intervalo ela ia lá, comia, e depois do intervalo, ela começava a prestar atenção e acompanhava a aula. E aí eu perguntei, né, para a professora que eu estava na sala, eu perguntei, por que assim? Ela falou assim, Dani, esse caso é muito delicado. Quando ela começou a me falar, ela falou assim, olha, eles moram em um cômodo, né, inclusive com centro tutelar, já interferiu, porque estava faltando muito, eles moram em um cômodo, acho que são 8 pessoas dentro daquele cômodo, então um dorme do lado do outro. Ela falou assim, essa criança não dorme bem. Ela não dorme bem. Então imagina no calor, né? A gente sabe que o calor é difícil. Então como que é o espaço dessa criança, desse cômodo que ela mora? A gente enxerga que se não mora bem, não come bem. Não come bem, exatamente. Então, gente, nós vamos falar agora do nosso sistema endócrino, né? Que são os nossos hormônios. Que se você não dormir bem, você não presta atenção, né? Você já percebeu, nós como adultos, a gente dorme bem, o raciocínio não acompanha aquilo que está sendo ensinado, você não tem concentração, tá? E aí eu vou falar das questões hormonais, que o sono, desde a infância, principalmente na infância, eles precisam dormir bem, porque a gente fala assim, é o sono do crescimento, né? Adolescente parece que dorme, eu falo, tem um adolescente em casa, então vamos deixar ele dorme, eu até olho lá, às vezes, pra ver se está vivo, né? Pra ver se está vivo, está respirando. Mas porque faz parte, eles estão na fase hormonal, né? No desenvolvimento hormonal. Então você imagina que uma criança não dorme, ela não se alimenta bem. E se ela não se alimenta, ela não tem as vitaminas essenciais no corpo dela para que ela possa aprender, ela possa gravar, desenvolver até mesmo suas funções cerebrais. Então, eu posso dizer sim, né, como experiência, como educadora, que se a criança, infelizmente, ela tem um nível de pobreza, isso vai atrapalhar na aprendizagem dela. Vai atrapalhar. Dani, você vê bastante casos assim, não é um caso isolado, uma ali e outra aqui, não, são centenas de casos. Você trabalha muito com escola pública? Qual a porcentagem disso? Olha, hoje não diretamente na escola pública, né? Mas dentro de projetos sociais que a gente acompanha. Hoje eu trabalho na área de empregabilidade de jovens, né? São jovens também que vêm de um contexto, na verdade eu inseri eles no mercado de trabalho, mas eles vêm de um contexto também semelhante a isso. Terminaram o ensino médio, eles precisam entrar no mercado de trabalho. Então, não tenho hoje atuado diretamente nessa área, mas acompanho projetos sociais, sempre estou acompanhando também a educação, a área da educação. Isso, gente, é muito mais além do que imaginamos. Muito mais além do que imaginamos, principalmente nas regiões periféricas. Quando a gente falou de pandemia, onde as crianças ficaram longe da escola, qual era o meio de estudo? Celular, né? É isso? Celular. E computador. E vocês acham que todas as crianças da periferia tinham acesso ao celular e ao computador? À internet? Não. Então eu já estou falando aí de uma terceira dificuldade dessa criança. Além da moradia, além de não ter um alimento, ela não tem acesso às redes sociais, ela não tem acesso à internet. Então isso foi o público mais prejudicado. Então aqui na Zona Leste, vou falar de Zona Leste, tá, gente? Fala aqui, ó, Itaim Paulista, vou falar de Cidade de Tiradentes, Ferraz de Vasconcelos, enfim, todo o que envolve. Ferraz não é Zona Leste, mas eu digo ali a questão do Quêmio, né? Uma divisa. Então a gente vê muito isso. Como pastores, a gente já acompanhou muitos casos. Nós já pastoreamos uma igreja ali no Vila Nilo, não sei se vocês conhecem, em frente a um rio que tinha, né? Agora ali a igreja não está mais ali. Enfim. Então a gente vivenciou isso também dentro da nossa comunidade cristã. Existem crianças que passam essas dificuldades, são crianças mais menos abastadas, né? E a gente percebe que ela não desenvolve quanto as outras, às vezes até um pouco mais
retraída, né? Então isso dentro da aprendizagem, gente, é algo, eu não consigo trazer em números, porque é uma realidade muito... Mas é bem grande. É uma realidade muito grande. Quando a gente fala de 18 milhões de crianças que foram, de jovens, crianças e adultos, né, que foram afetados pela aprendizagem, quando a Unesco traz esses dados, a ONU traz esses casos, a gente vai dizer o quê? Que também, vamos dizer, 18 milhões, 90% são essas realidades, são esses aspectos sociais. A falta de estrutura familiar. 90%? 90%. Porque são crianças que não teve acesso, gente. É um número altíssimo, né? Não, exatamente isso. Quando ele fala 18 milhões, quando eu estava pesquisando nisso, que eu participei de um programa de televisão, né, na Rede TV, que eu levei esses dados, e a gente se espantou, mas é uma realidade. Porque eu estou falando de um nível mundial, tá? Crianças que não têm acesso à internet. Então, eu estou falando de uma criança que o pai, né, já não estava trabalhando nas comunidades, que, enfim, gente, essas pessoas foram esquecidas na pandemia. São pessoas que vivem de doações, vivem até mesmo de reciclagem, de outros trabalhos, que na pandemia nós estávamos sentados dentro de casa, estávamos empregados, alguns com trabalhos formais, como, né, vocês são autônomos, e essas pessoas estavam dependendo de assistências governamentais, das políticas públicas. Mas eu estou falando dessas crianças que iam comer na escola, que é a realidade, gente. É verdade. Na educação infantil, quando eu trabalhei numa creche aqui na região, tinha crianças que ela só comia na escola. Ela ia para casa, ela voltava 2 vezes, 3 vezes com a mesma roupa que ela foi. Você colocava a roupa segunda, ela vinha na terça, ela vinha na quarta com a mesma roupa. Meu esposo aqui, ele sabe que às vezes eu chegava em casa e ficava assim, paralisado, e contava para ele chorando. Eu passei por isso. De ver crianças nessa situação. Ela só comia ali com a gente. Ela ia embora e não comia. Só que essa criança, ela tinha dificuldade para interagir, ela tinha dificuldade para brincar, porque o corpo dela estava fraco. E aí ela não consegue nem pensar nisso. Ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue desenvolver, gente. Deixa eu fazer uma pergunta, tá aqui, um paradoxo aqui. Crianças hoje, nós estamos olhando hoje, crianças necessitadas, é uma tristeza a gente falar sobre isso, mas existem crianças que estão passando necessidades de pais que também passam necessidades, que trabalham com reciclagem e mal trabalham com isso. Hoje nós temos a psicopedagogia, né? Sim. Que trata as crianças e tenta resolver o problema delas para que elas sejam adultos melhores. Sim. O que pode influenciar na vida de um adulto, uma criança que lá atrás teve problemas, ninguém ajudou, ela cresceu hoje e hoje ela é um adulto problemático. Qual é o problema maior que essa pessoa tem hoje? É claro que nós podemos saber qual é o problema que ela tem. É um bandido, é uma pessoa que não consegue emprego. Qual é o pior do adulto de hoje que não foi tratado há tempos atrás? O primeiro aspecto é o social. Porque essa pessoa que ela já trouxe algumas dificuldades desde a infância, desde a sua juventude, adolescência, o aspecto social vai falar muito forte. Porque ela já está cheia de bloqueios, cheia de traumas. Então é aquela criança que não tirava nota boa, aquela criança que não acompanhava, então isso já vai bloqueando, porque vem as rotulações. Esse menino não aprende, esse menino não sabe fazer nada, esse menino não fala com ninguém, esse menino não se socializa. Vai ser excluído. Então, exatamente. Então já começa isso, o aspecto social, porque ele já vem com traumas e bloqueios. Porque todo mundo já deu ele como nada, né? É aquela frase, isso aí não presta pra nada, não sabe fazer nada. Então ele já vai trazendo aquilo para sua vida adulta. Tirando essa parte, que na verdade é a parte que realmente pesa muito, a questão psicológica, do trauma que ele já está trazendo, das dificuldades. Então a gente vai ver um adulto que ele não conseguiu ter uma boa posição no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, cada dia que passa, ele está mais exigente. Então com a escrita, se ele teve algum atraso na aprendizagem lá atrás, ou até mesmo algum transtorno, falando de dislexia, descalculia. Então ele é um adulto que ele não sabe escrever, muito bem. E ele tem até medo de escrever. A leitura dele também não é boa, porque ele também não conseguiu, não foi motivado, não foi incentivado a ler, a escrever lá atrás. Então, veja só que hoje o nosso meio social, ele envolve tudo isso. A comunicação, a leitura, a escrita, você tem um WhatsApp hoje. Bem que tem o áudio, né? Mas mesmo assim você tem que saber se comunicar. Você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Então, a comunicação sempre vai ser um ponto. E eu vejo assim, um adulto que vai trazer problemas emocionais, que vai
como eu falei, vai interferir na sua vida social, né, nos relacionamentos, sejam dentro conjugais, profissionais, dentro da igreja. Mas não patologia, é dele mesmo. Não, no caso de dificuldade, sim. Se for transtornos, é patológico, é neurológico. Então ele não vai conseguir, então, assim, na vida adulta, se ele não fez esse tratamento, não fez esse acompanhamento, você é uma pessoa que tem descalculia, ele não consegue fazer cálculo, ele não consegue identificar quantidades, ele não consegue ter um aspecto matemático, né? E matemática é o quê? Raciocínio, né? Tomada de decisão. Estou pensando aqui, a estratégia é simples. Eu pego lá a pré-escola, a minha esposa é pedagoga, ela é professora de escola dos pequenininhos, eu coloco uma pedagoga e coloco uma psicopedagoga naquelas escolas e eu já consigo eliminar aí 90% dos problemas. Exatamente. Porque se eu começar lá no comecinho, tratando aquela criança, ela vai crescer uma criança melhor. E olha que a gente está assistindo, o governo não trata isso. Ele diminui professoras no pré, ele acaba com as pré, não sei. As escolas, aconteceu comigo. A minha filha ela foi encaminhada para eu não sei, uma psicologia, eu não sei, é aqui em cima, aqui próximo da gente, onde a gente está. Mas lá eu vi que eram para crianças que não tinham nada a ver com a minha filha, porque a minha filha, quando você vai analisar, você mesmo falou, quando você vai analisar a família, você tem que analisar todo o contexto. Exatamente. E assim, era para crianças que foram abusadas, era para crianças que eram hiperativas e assim por diante, e a minha filha não tinha nada daquilo. Ela só tinha dificuldade em aprendizado, dificuldade em foco. Isso, dificuldade em foco. Então, atenção. isso. E aí eu conversando com a professora, eu falei assim, você serve com a profissional, você serve para você. Eu acho que minha filha no lugar dela não é aqui. Ela falou, sim, exatamente, não é aqui. Aí ela falou que a gente tinha que procurar uma psicopedagoga, porque eu não sabia o que era, eu não sabia o que se tratava, para ela poder. Ela fez durante 3 meses, depois começou a pandemia também na faculdade. Aí onde você começou a pesquisar o que é psicopedagoga? Eu comecei a pesquisar e perguntar. Mas assim, essa psicopedagoga, ela não chamou primeiro eu e a mãe dela para conversar e saber como que era. Ela sabia mais ou menos como que era o contexto, né? Mas é bem mais amplo, né? Tem que estudar toda a vida dos pais, primeiro da criança, para saber o que aconteceu. Às vezes uma doença, né? Que a mãe teve na gravidez. Mesmo, algo na gravidez e às vezes um aspecto fisiológico da criança. Se a criança, a nossa rotina é agitada. Eu não posso inserir meu filho tem 17 anos, bem que já é uma realidade diferente para ele. Mas mesmo assim, ele com 17 anos, que ele ainda está estudando, eu não posso inserir ele na minha rotina. Porque isso vai atrapalhar o aprendizado dele, ele não vai conseguir aprender. E quando pequeno, que a gente trabalhava, né, tirava ele de casa cedo, vai para a escolinha, tudo isso. Então, eu não posso dizer que a criança não está aprendendo se ela não está aprendendo, tá, mas por que ela não está aprendendo? É uma criança que não dorme bem. Se a criança vai para a escola com sono, ela não vai prestar atenção em nada. Ela não vai conseguir, captar informação de nada. Ela está ali com sono. Ela não está se alimentando bem. Poxa, ela está com fome. Gente, com fome. Eu mesmo não sou ninguém com fome. Quem consegue pensar com fome, se concentrar, entender a lógica, tanto do português quanto da matemática, não consegue. Mas essa criança, ela não come verdura, ela não come bem. Só gosta de tomar Danone. Pô, eu tô vendo aí, ela tem vitamina no corpo. Vitamina que vai dar energia, que vai dar, disposição. Tudo isso. Então, hoje, Thiago, a maior dificuldade da escola, como mãe eu passei isso. Um professor falou pra mim assim que eu deveria levar meu filho para fazer uma avaliação psicológica, não foi nem psicopedagógica, porque meu filho tinha descalculia. Dislexia. Descalculia é quando você não consegue entender o raciocínio matemático, ou seja, é algum distúrbio na matemática. Você não consegue identificar o número, você não consegue fazer soma, não consegue... Por exemplo, aqui eu tenho essa quantidade de quadros. Então a criança, quando ela tem descalculia, ela não sabe distinguir qual lado que tem mais e qual lado que tem menos. Né? Ela precisa contar. O raciocínio dela não faz com que ela pense a questão da quantidade visual, né? E também o cálculo, ela não consegue. Então ela troca os números, ela não consegue falar a sequência, por exemplo, de 0 a 10, né? No meio, qual é o número? É o 5, ela não consegue distinguir isso, então ela tem essa dificuldade neurológica. E aí ele me falou isso, meu filho, no 6º ano. Disse que ele tinha descalculia, dislexia, que era para mim avaliar.
Eu já tinha estudado, já era formada em pedagogia e sempre pesquisei muito sobre isso. Eu respirei fundo, né? Porque como mãe, né? Eu falo, né, a gente é uma leoa, né? Principalmente quando fala dos nossos filhos. E aí eu falei para ele, professor, vamos falar agora de profissional? Sou formada em pedagogia e eu entendo um pouco desses distúrbios de aprendizagem, né? Que são os transtornos de distúrbios de aprendizagem. Meu filho não tem isso. Mas tudo bem, eu vou levar, vou fazer essa avaliação, só que a avaliação psicológica ela é um pouco mais cara. E eu fiz com a psicopedagoga. Vou fazer sim, mas eu sei que ele não tem, que meu filho tem um atraso. Por quê? Meu filho estudava na escola pública, então ele tinha dificuldade com a matemática, isso era muito claro, mas era algo dele, do desenvolvimento dele. E a gente tentava ajudar em casa, mas não a forma que eu ensinava, até porque nós aprendemos de uma outra época, de uma outra forma, métodos diferentes. Tem tudo isso também. Às vezes o pai quer ensinar do jeito que ele aprendeu lá, e a criança, o professor ensinou de outro, e dá aquele conflito, a criança não aprende nada. Aí fica, quem sofre é a criança. Ah, você não entende, você é burro. Não, vou deixar o chinelo aqui. Gente, é a pior coisa, coloca o chinelo na mesa. Se você não aprender, você vai apanhar. A psicologia do chinelo não resolve? Não, que isso? Isso vai ser bloqueado. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, mas eu vi que não dava certo. Olha aí, eu também. Não, você vai aprender. Meu filho era teimoso. Meu filho era teimoso, então tem uma história famosa lá do periquito do papagaio, que ele fazendo uma atividade, eu falando pra ele que era o periquito, ali nos quadradinhos da cruzada, eu falava pra ele que era periquito. Ele, não, é papagaio. Samuel, não deve chamar Samuel, mas aqui quadrado só vai caber a letra de periquito, tinha o desenho do periquito. Não, mas a minha professora falou que é papagaio. Aí ficou aquela briga, né? Tinha até um irmão em casa lá trabalhando, até hoje ele conta essa história, porque a criança era muito assim, o professor falou, o que o professor falou é lei. Aí o pai chega em casa, quer tirar aquilo que o professor ensinou, o método do professor, para dar o método dele. Aí ele diz, não, mas o professor falou que não é assim. Não, mas é do meu jeito. Peraí, você não é professor, você não foi preparado. Parece que comigo isso aí. Você não é preparado para isso, não é essa coisa do chinelo. Não, se você não fizer, eu vou te bater. Olha, gente, não funciona. A criança ela vai criar trauma do ambiente escolar, vai criar trauma das atividades dos pais, vai ter medo. Então não é com medo, é conquistando, sabe? Tem que ser algo prazeroso. Tudo que a gente faz nessa vida tem que ser com prazer, não por pressão. Então foi uma coisa que uma das psicopedagogas que a gente procurou, ela falou, a gente tem que achar um método em que a Giovana se encaixe melhor, porque a Giovana ela gosta muito de desenho, no caso. Vamos lá, um método que seja parecido com esse, que eu consiga ensinar ela e ela aprenda rápido. Sim. Tanto que ela está quase aprendendo já está praticamente lendo. Às vezes ela lê alguma coisa, outra coisa, e essa metafora é inteligente. Por quê? Porque ela está aprendendo a unir as palavras de pouco a pouco. Então, eu não sei se é isso. É procurar o melhor método e aplicar para ela poder aprender aquilo. Dessa forma? É dessa forma, Thiago. A nossa intervenção ela é muito individual. Um exemplo, vou falar que vocês são 3 crianças. O jeito que eu trabalho com a Jéssica, porque ela está me apresentando uma dificuldade, eu não vou trabalhar com o pastor. Então, a forma que eu trabalho, que a minha intervenção é feita com o pastor, eu não vou fazer com o Thiago. Porque é muito individual. E cada indivíduo, ele aprende de uma forma. Eu posso aprender de uma forma visual. Você pode aprender de uma forma escrita. Você pode aprender de uma forma auditiva. Só ouvindo já aprende. Então eu preciso, nessa avaliação psicopedagógica, primeiro, quando a gente faz a anamnese, a avaliação ela é realizada de 8 a 10 sessões, dependendo muito do quadro da criança. Depois dessas sessões, eu volto com os pais. Falo, olha, a minha avaliação foi realizada e você trouxe essa queixa, até mesmo o encaminhamento da escola. Então, diante da sua queixa, do caminhamento da escola, o que apresentou diante dessa avaliação é isso. Não é dificuldade, é um transtorno, é um distúrbio, ou é uma falta de acompanhamento. Aí é onde também eu puxo um pouquinho mais os pais, diante da avaliação, né, do resultado que foi obtido ali. O Thiago fez a consulta dele, eu quero fazer a minha. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, acabou de... Ele não fala ainda. Ele fala Bita, ele fala Buzz, ele fala Woody. Mas o meu filho, com 1 ano e 4 meses, ele consegue assistir o filme do Toy Story inteirinho, prestando atenção. Aí eu fico pensando, peraí, ele não fala ainda, também estou insistindo demais, fala papai. Acho que é normal.
Mas ele Não sabe sei se falar é normal, Woody, né? ele sabe falar Buzz, ele sabe falar Bita. São as 3 coisas que ele gosta. Mas ele consegue, ele tem atenção de assistir. E minha esposa falou, uma criança dessa idade não assiste um filme. E ele já assistiu o Toy Story 1, 2 e 3. E agora ele está assistindo o Luca também, porque ele presta atenção. Não é uma criança de 1 ano cada vez prestar atenção no filme. A gente já consegue identificar que ele já aprende de uma forma visual. Então ele está ali observando. Ele já sabe falar o nome dos personagens, porque ele já consegue observar, então de uma forma visual ele já está aprendendo. Sem feminismo na mesa, tá bom? Eu tenho aqui a Jéssica também para me defender, estamos em 3 homens e 2 mulheres, mas é algo cientificamente comprovado que o menino, o homem, ele não que ele demora, mas é uma coisa neurológica, né, do desenvolvimento mesmo. Ele demora mais para falar, né? Tanto das meninas, né, são casos apresentados que meninas elas aprendem a se comunicar mais rápido, a andar, o intelecto, né? Eu acho que até os 12 anos a mulher ela tem a cabeça mais evoluída que o menino, Isso, né? até pela formação, né? Digo, formação anatômica, hormonal, a mulher ela tem ela desenvolve mais rápido, ela vai falar mais rápido também. Você vê que menininhas que eu tenho uma sobrinha de 9 meses, ela estava falando, eu fiquei assim impressionada, não? Ela chamava pai, mãe, ela começou a andar e meu filho, ele começou a andar com 1 ano, falava algumas palavrinhas com 1 ano também, 1 ano e pouquinho. Mas é um dado científico, tá? Não é feminismo. Então, 1 ano e 4 meses é a forma, vocês vão trabalhar no estímulo, estimular. Então, um erro que os pais têm quando os filhos começam a falar, o filho faz assim, dá o quê? Fala pra mim o que você quer, né? Ou ele aponta, tá aqui, ou faz assim, quer água, ele aponta. Você quer água? Ele vai fazer sim. Gente, qual é a criança, vamos dizer assim, como adultos, por que eu vou gastar minha saliva se tem alguém se comunicando por mim? É só eu fiz fazer assim, ó, ou não, ou eu quero isso. Vai falar, você quer banana? Não, gente, vamos incentivar. Então Legal, precisa estimular. O que você quer? Como é o nome disso daqui? Não, mas eu preciso saber o que você quer, eu não vou entender. Então, mesmo a criança falando errado também, que a criança ela começa a falar, né, do jeitinho dela, aqua, ela fala às vezes só a sílaba. E aí eu vou falar igualzinho ela. Você quer água? Você quer água? Você quer... Não, você tem que falar, você quer água. Porque ele deve falar certinho. Legal. Água Vou pegar um exemplo quando meu filho falava, ele falava muito errado, e ele falava assim, Lely, quando ele ligava alguma coisa, pequenininho, com 1 ano e pouco, minha mãe chegava com um brinquedo, com um presente, aí ele ficava com ele e falava, Lely, eu tenho que entender que Lely era pra abrir. E eu ficava falando, Lely, o que é Lely? Minha mãe ficava, o que esse menino tá falando? Eu falava, mãe, tá falando pra abrir. Aí eu falava, é abrir, você quer que abre? Então, meu filho fez acompanhamento com fono, né, porque ele realmente demorou pra falar e ele falava errado. Então era o Superman, eles tinham daquele Superman chamado Bolote. Só eu sabia que era o Bolote, mas eu falo, não, é o Superman, é o Superman, é o Homem-Aranha. Então, o maior erro dos pais é isso. Então, nessa fase, é estímulo, né? Então, eu falar pra ele, ô papai, cadê a mamãe? E sempre olhar nos olhos. A gente fala que a nossa psicologia infantil é isso. Olhar nos olhos e falar pra ele, mamãe, água, você quer banana? Ele vai falar do jeitinho dele, mas não repete o jeitinho dele. Fala certinho, para ele aprender a desenvolver a linguagem de uma forma correta. Portanto, para o pai perceber que o filho tem um problema que precisa de uma psicopedagoga. É claro que a maioria dos pais trabalham, tem as suas rotinas e acabam deixando de lado algumas... Seria uma percepção rápida de uma criança que não consegue aprender, o jeito de falar... até fazer xixi na cama, né? Até fazer xixi na cama numa... alguma coisa também que leva também a xixi na cama? Sim, é só os aspectos fisiológicos. Então, para o pai perceber mais fácil, para ele prestar, ele tem que prestar atenção, é claro, mas tem uma coisa que ele olha e diz, poxa, preciso de uma psicopedagoga para o meu filho. Sim, a partir dos 3 anos de idade, porque nós entendemos, né, a própria ciência, a psicologia entende que a criança, para desenvolver as funções executivas dela, né, que são as funções da fala, da coordenação motora, que é o que? O equilíbrio, correr, brincar, né, ter a coordenação até mesmo para fazer esse movimento, né, de fechar uma garrafa, de abrir, até os 3 anos de idade. Então, 3 anos de idade, eu percebo que o meu filho não se comunica, ele tem dificuldade de comunicação, ele não fala bem.
ele não interage bem com as demais crianças, ele não interage e não corresponde às brincadeiras que lhe são propostas. Então aí a gente precisa já de uma intervenção psicopedagógica, porque a gente vai avaliar, né, se é uma questão de distúrbios, né, que seriam distúrbios TDAH, a própria descalculia, dislexia, se é uma questão da coordenação motora ou até mesmo autismo. Então, a partir dos 3 anos de idade. Então, a faixa é isso, 3 anos. Ou não tem um equilíbrio, né? Que seria uma das funções executivas que ele vai desenvolver, né? Para correr, para brincar, para se movimentar. Então, se eu percebi que até os 3 anos de idade meu filho não conseguiu desenvolver isso dentro do padrão, né? Que seria científico, da normalidade, eu preciso procurar uma psicopedagoga. E assim a gente avaliando, porque o nosso trabalho é multidisciplinar. Onde eu trabalho mesmo, temos 3 psicólogos. E a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. Então, se de repente, nos casos eu preciso de uma intervenção psicológica, até mesmo voltando num caso que a gente trouxe aqui, de uns pais, ou seja, eu estava trabalhando com uma criança. Na intervenção com a criança, eu percebi que o problema não estava com a criança, estava com os pais. E eu encaminhei os pais para o acompanhamento psicológico. Nossa! Já pensou? Meu filho vai resolver o problema. Sim, Quem tem problema sou eu. Exatamente. De entender que o que estava refletindo na criança é um aspecto psicológico dos pais. Me diga uma coisa, uma pergunta. Uma vez eu fui na escola da minha filha e tinha uma psicopedagoga lá e ela estava falando sobre, não sei se era só psicóloga ou psicopedagoga. Eu acredito que seja entre essas duas. E ela falou que a criança desenvolve o caráter dela entre os 0 aos 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos, e o caráter dela, depois de desenvolver, vai ser pro resto da vida. Isso é verdade? Sim, é verdade. É comprovado cientificamente que a criança dos 3 anos... É interessante que semana passada eu acompanhei um experimento com bebês, né? O nosso professor trouxe para a sala de aula, muito interessante. Que o bebê ali, ele já conseguia identificar o que era bom e o que era ruim. Então, assim, é algo novo para a ciência, né? Mas, dentro dessa comprovação, desse experimento, desde os 8 meses de idade, ele já sabe o que é bom e o que é ruim. Qual que foi esse exemplo? Um ursinho bom e um ursinho mau. Então, esse ursinho batia no bonzinho. E esse ursinho pegava o brinquedo do outro. Sabe uma coisa de fantoche? E o bebê observava. No final, eram oferecidos os 2 ursos para o bebê. O bebê, né, vamos dizer assim, ele, pela lógica dele, social, né, de não violência, ele escolhia o ursinho bonzinho, que foi agredido. Ele não escolhia o ursinho que agredia, o violento. 8 meses. 8 meses. Foi feito experimento com crianças de 8 meses. Então, nossa, ele já consegue entender o que é bom e o que é ruim. Estou falando de 8 meses de idade. Então, vamos falar dessa criança com 1 ano. Ela começa a ver os pais gritarem em casa, brigar. Então, assim, o pai fala alto, a mãe fala alto, e ele vai começar a entender que para ele conseguir o que ele quer, ele precisa aumentar a voz. Então, já botei uma criança aí, né, mais, vamos dizer, aguçada no seu sistema nervoso. Daqui a pouco ela é agredida. O pai bateu. Ela vai começar a entender que para ela conseguir, quando ela não concordar com alguma coisa, ela precisa agredir. Ela vai 2 anos, 3 anos ela vai para o ambiente escolar. Vai se moldando. Entendeu? Ela vai se moldando ao ambiente que ela vive. Então, quando a gente fala assim, 7 anos, é as questões morais, éticas que você ensinou para ele, até os 7 anos. Então, se você ensinou para o seu filho até os 7 anos de idade, que ele precisa dar bênção para o avô, para a avó, que ele precisa respeitar os avós, que ele precisa respeitar o colega, que ele precisa te dar bênção, que ele precisa, também a gente que é cristão, precisa orar antes de dormir, ler a Bíblia. Hábitos, ele vai levar pro resto da vida. Pode ser que lá na adolescência eles dão uma balançada. Depois volta, né? Mas ele entende, não, é o padrão, ele sabe os padrões éticos e morais. Então, até os 7 anos de idade, ele vai entender isso. O que é certo dentro da sua casa fazer, o que os pais aceitam, né? Enfim. Então, com 7 anos de idade, se essa criança ela tem um ambiente agitado, um ambiente de violência, um ambiente sem limites, sem regras, que hoje a gente vê muito isso, sem disciplina, não espera que agora, a partir dos 7 anos de idade, ela vai aprender. O que ela tinha que aprender como eixo norteador para a vida dela, para o desenvolvimento dela humano, para ela começar a ser inserida na sociedade,
7 anos de idade, ela vai para a escola, primeiro ano, né? Ensino fundamental. Então ali ela já não está no ambiente de brincadeira, ela está no ambiente social, onde ela tem crianças da mesma idade, ela está numa escola maior, ela tem professores. Então, pega aí, se eu não ensinei até os 7 anos... Uma pergunta, eu sei que... Antes, só para... Então, esse experimento que você viu com bebês seriam características herdadas. Ninguém ensinou para ele quem era bom e quem era mal. É uma percepção dele. Biológico, né? Seria mais ou menos isso. E aí, a partir dos 7, seriam características adquiridas. A sociedade ou os pais começam a moldar o caráter dessa criança. Seria mais ou menos isso, sim ou não? Isso, Jéssica. Vamos dizer que sim. Quando a gente fala de desenvolvimento neurológico, eu vou falar do sistema nervoso, tá, da criança. Tem crianças que ela é muito mais nervosa. E às vezes os pais são muito tranquilos. Tem casos mesmo que a criança, você olha e fala, gente, mas ela não herdou. Não é assim que a gente fala, nossa, puxou quem essa criança? Ela é diferente. Então isso está ligado no desenvolvimento dela, né? O sistema nervoso dela, a forma que foi desenvolvido, né? A medula espinal, que é ligado com o tronco cerebral. Então isso é questão de desenvolvimento mesmo. Então se a criança ela já tem aquela predisposição, que a criança não chora mais, quando é bebê, gente, essa criança não chora, não tem nada, tudo ela chora, já vê que é uma criança já um pouco mais nervosa. Isso não quer dizer que é um estímulo dos pais, porque às vezes os pais não sabem nem o que fazer com essa criança, né? E tanto esse experimento foi feito para comprovar duas coisas. Isso pode ser próprio da fisiologia, da biologia do ser humano, em saber o que é bom e o que é ruim. E isso pode se fortalecer com os estímulos que eles vão ter durante o desenvolvimento. Uma criança de 7 anos, ela precisa ter base, ela precisa ter estrutura familiar, regras, disciplinas e todo aquele aspecto que já falamos, fisiológico, dormir bem, se alimentar bem. Porque ele com 7 anos, ele vai, vamos dizer, se chegar num ponto que ele vai ser um bom cidadão, né? Ele vai saber se relacionar socialmente. Quando isso não tem, Jéssica, quando eu não tenho referências, porque com 7 anos o meu cérebro ali já aprendeu os movimentos, eu já desenvolvi os meus movimentos e habilidades para conseguir aprender o que? Ler e escrever. Porque antes de ler e escrever, a criança precisa aprender a brincar. Eu não posso forçar meu filho com 3 anos a começar a escrever, ele precisa primeiro brincar, ele precisa desenvolver a coordenação motora fina, grossa, para ele conseguir pegar no lápis e escrever. Então é mais ou menos isso que acontece. Com 7 anos, ela já desenvolveu alguns costumes, vamos dizer assim. Então, se ela aprendeu lá, de 0 a 7, que ela tem que bater, que ela tem que gritar, que ela tem que xingar, que ela tem que viver, né, num tumulto, se ela vive isso dentro de casa, ela vai levar lá para fora. Então, são aquelas crianças que a gente tem com dificuldade no comportamento, dentro da escola, dentro da igreja. Porque os pais não devem esse limite. Porém, tem crianças que o seu sistema fisiológico desenvolveu alguma coisinha, né? Vamos dizer, uma alteração, que ela vai ser mais nervosa. Mas mesmo assim, regra e disciplina não pode faltar. O autismo, ele não tem tratamento para acabar com aquilo, vai ser constante, né? O autismo. O autismo, ele tem 3 níveis. Então, tem o nível 1, 2 e 3. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, ele pode melhorar. Ou seja, existem casos que a criança ela tem o nível 1 e na fase adulta, na adolescência, ela conseguiu, né, vencer. Ou seja, ela não tem mais tipo o Messi. Ele É isso que eu ia perguntar, se consegue graus, vencer. isso. Se ela tá, depende do nível, né, que ela tem. Então, nível 1, 2 e 3. Então, se ela tem um nível mais leve, ela vai conseguir desenvolver bem as habilidades dela. Social, né, tanto profissional também. Mas dentro sempre de um acompanhamento, né? O Messi, né, tem autismo, tem o grau de autismo. Down, né? Um pouquinho de Down, né? Ele tem? Eu não sei, eu vou falar autismo, Down não. Porque Down também é diferente, já é uma síndrome. Então, pode ser, eu não sei se é Down ou se é autismo, mas ele tem alguma... autismo, eu já ouvi falar de alguma autismo, síndrome. Mas psicopedagogia pode tratar um Down? Sim, a gente trabalha com as intervenções de aprendizagem. Então, quando a criança tem síndrome de Down, o que a gente vai trabalhar nela? É isso, a coordenação, desenvolvimento da coordenação motora fina, da grossa, ela aprender a encaixar peças, sabe? Aquelas peças de monta-monta, ela ter o raciocínio para tomada de decisão, né? Que momento que eu pego, a forma que eu pego num lápis, e até mesmo a comunicação, a fala. Então, tem intervenção psicopedagógica também. Parece que é fácil, mas é fácil não. Ô Dani, adultos que têm dislexia,
eles vão ter que ter um tratamento a vida inteira, chega um ponto que você fala, não, você está de alta. Ah, sim, a gente não trabalha, eu falo, como eu falei para vocês, não tem um prazo, porque é muito individual. Tem crianças que eu comecei o acompanhamento com 4 meses, ela já alcançou o objetivo. E aí a gente vai trabalhando outros aspectos. Então, se ela, no caso, ela chegou lá com problemas de ortografia, ela não consegue ler, escrever, ela está desenvolvendo ali dos 4 meses, eu vou fazer um acompanhamento, e dentro disso a gente sempre vai pegando outras coisas. É algo assim que é como você chega no mecânico, né? Somente no teste, você leva o carro e fala assim. Tô com barulhinho ali. Tem um barulho aqui, gente. Só isso aqui, olha só isso aqui, ó. Pois é, chegar tem que tocar o motor, tem que tocar o Então, é mais ou menos isso. Hoje eu entendo os mecânicos. Claro que nem tanto, né? Mas chega com uma queixa, os pais a gente vai ver são outras. Então eu vou trabalhar umas coisas ali, avançou, mas tem umas outras pra gente ajustar. E adultos, o adulto é mais prático, vamos dizer. Ele é mais prático porque ele já está ali formado, ele já passou pelo ambiente escolar. Então, geralmente, a queixa do adulto é, olha, eu não consigo me concentrar e a memória. Ah, eu leio um texto e no meu trabalho eu não estou conseguindo desenvolver bem. Eu vou trabalhar com ele o raciocínio, memória, fazer alguns jogos, né, referente à memória, algumas atividades referentes a isso. Quando eu ver que já teve uma melhora, aí eu dou liberdade para ele não ficar muito preso ali. Dani, como vocês tomam conta de igreja, como funciona para os adultos dentro da igreja, para fazer com que eles entendam? Porque assim, para uma criança você vai dizer, filho, aprende, aqui é uma A, a criança, não sei. Mas para um adulto, é mais difícil tratar um adulto para fazer o adulto entenda, está escrito isso, é isso. Olha, pastor, eu vou dizer que é sim, porque o adulto, ele já cria um próprio bloqueio ali, ele vive dentro de uma bolha de que ele não precisa aprender mais nada, que ele já sabe de tudo da vida. Então, principalmente pastores jovens como nós, né, tem aqueles que são mais velhos na idade, eles têm essa dificuldade de aprender com aquele que é mais novo, né? Achar que a gente não sabe, que não sabe de nada e também não sabe. Eu tenho 30 anos aí. Então, assim, eu vejo que o ser humano ele precisa sempre estar aberto para novas aprendizagens. Até os últimos dias de vida a gente vai aprender alguma coisa. E dentro da igreja, eu acho isso muito importante, que a palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não adianta ter muita graça se você não tem conhecimento. E também ter muito conhecimento sem a graça. Então tem que caminhar ali os dois juntos. Então, se a gente já vê que na Bíblia, né, já tem essa referência de aprendizagem, a gente precisa entender, a gente precisa estar aberto para isso. Às vezes nós ali ministramos, né, ou ensinamos de alguma forma, você explica de uma forma, mas tem alguém que não entendeu. E eu acho muito bonito quando no final eles perguntam assim, Dani, ou pastor Ricardo, eu não entendi o que o irmão falou, pode me explicar? Gente, eu explico com todo prazer. Mas tem aqueles que não entendem e ainda saem distorcendo o que você ensinou. Exatamente. Né? Distorce. Nossa, mas você viu, ele falou disso. Aquele outro lá que ele estava reclamando, não entendeu muito bem, aí ele pega a explicação dele totalmente distorcida. É mesmo, ele ensinou desse jeito, mas pastor ensinando dessa forma. Então, gente, como comunidade, como povo de Deus, vamos ter essa sabedoria também de Cristo, né? Como Paulo nos instruiu. Ser inteligente, não entendeu, pergunta, né? Se é um professor de escola bíblica, se foi uma ministração, ou até mesmo uma palavra, né? Uma saudação que foi dada no altar, você não entendeu, procura a pessoa que ministrou, pergunta, olha, eu não entendi, o que você quis dizer com aquilo? Acho que a gente tem que estar aberto para isso. E isso é um reflexo de uma criança que não foi tratada, cresceu e continua com esse problema. Porque tem esses problemas de compreensão, do intelecto, né? De acompanhar o raciocínio, de concentração, pastor. O pastor vai entender o que eu estou dizendo, às vezes o pastor está ministrando e você percebe que tem gente que está em outro planeta. A culpa ali não é dele, é porque lá atrás ele não aprendeu a ter a concentração, a se concentrar naquilo que está sendo feito. Então na escola ele foi aquele aluno também que o professor está falando, ele não sabe nem o que o professor está falando. Se o professor perguntar, o que eu falei? Não sei, tipo, se distrai com o vento, se distrai com um passarinho. Não, e esses dias eu tive que fazer um comunicado para a escola. Eu estava com um aluno com diagnóstico de TDAH. TDAH é o quê? Que é o transtorno de déficit de atenção e
atividade. Então esse aluno, ele tem dificuldade de se concentrar. E isso atrapalha no desenvolvimento dele. Ele não consegue acompanhar e se desenvolver bem em certas habilidades escolares. E nas primeiras sessões eu fiz a intervenção com a mãe e comecei ali na intervenção com ele. E uma das ferramentas que eu gosto de utilizar quando se fala do aspecto escolar é o desenho. Como o Thiago falou, a filha dele tem habilidade com desenho. Então, se a criança tem habilidade com desenho, eu vou trabalhar naquilo também. E ele desenhou onde ele sentava dentro da sala de aula, do lado da janela. Eu falei, você senta do lado da janela? Sim, eu sento do lado da janela. O que tem nessa janela? Ele me contou quase a cor da laje do vizinho da janela. Agora eu imagino uma criança que tem um diagnóstico desse, né, tem esse déficit de atenção, sentado do lado da janela na sala de aula. Fala pra mim, ele vai prestar atenção no quê? Eu falei, não, você não pode ser. Quem te colocou lá? Ah, porque agora que voltou, o professor me colocou. Não, pelo amor de Deus, sai daquele lugar. Ficar na frente, não. Não, eu não posso. Se ele não tem atenção para entrar na janela, gente. E a gente vê adultos que estão dentro do curso, você sentado ali de frente e voltar, mas a cabeça tá. O pastor vai perceber isso, tá pregando lá, as pessoas estão concentradas ali. Acontece um barulho lá atrás, 70% da igreja. Exatamente. E poucas pessoas ficam prestando. Aí o pastor tem que dizer assim, pessoal, presta atenção aqui em mim. Isso. Então isso já vem desde a infância. Já lá na sala de aula já é desse jeito. E aí não desenvolveu, né? Eu digo, a escrita não teve muito sucesso. Eu ficava muito na frente, mas é porque era pra você mesmo. Mas eu sempre fui muito inteligente. Já melhor, agora você ficava atrás. Não, eu ficava na frente porque as professoras me colocavam, porque eu jogava papelzinho nos outros, não estava atrás. Mas eu nunca gostei muito de escrever. Eu adoro ler, não gosto de escrever, mas se você falar um negócio pra mim aqui agora, eu vou lembrar tudo que você falou. Vai passar 10 anos e eu vou falar assim, ó. É como eu disse, é individual o aprendizado. Não precisa, como tinha alunos na minha sala que tinha um caderno em branco, não fazia nada. Eu era assim. Mas na hora da prova Não, então peraí. O Thiago teve uma infância um pouco dramática. Se ele contar aqui, todo mundo vai chorar. Mas assim, não. Olha, eu contei um dia pro pastor, o cachorro tava do lado O cachorro chorou. Mas assim, já que a gente está falando disso, o Thiago teve uma infância um pouco dramática quando criança, mas hoje ele é um adulto não muito inteligente, né? Não, brincadeira. O Thiago é inteligente, ele tem uma boa memória, ele raciocina. Sim, eu lia muitos livros, eu comprava livro no seco. E isso ele não foi tratado, Dani. O que eu posso dizer sobre o Thiago? Ele não foi tratado quando criança, mas ele cresceu um adulto inteligente. Eu vou falar de uma linguagem técnica que nós falamos de funções executivas. Funções executivas, vamos dizer assim, é guarda-chuva, ele engloba muita coisa. Concentração, raciocínio, tomada de decisão, flexibilidade, cognição. Então, as funções executivas, elas são adquiridas ao longo da vida. Uma das coisas que a gente trabalha é isso, a intervenção nas funções executivas. Não quer dizer que a criança, né, nós ali do ambiente escolar, porque acredito como vocês estudaram em escola pública. Quando você ia para a escola, um momento ali era para você interagir, para conversar, para brincar e para aprontar. Tudo era muito raso dentro daquilo que os conteúdos que eram transmitidos para nós, não era nada com profundidade. E o próprio governo, né, não falando mal de isso, questão de governo federal, quando se fala de educação, o desenho para a educação brasileira é isso, é como se fosse para você aprender o básico. Não estimula o jovem, o adolescente, a buscar mais conhecimentos, né? A gente vê os grandes pesquisadores científicos, não são brasileiros, são de fora. E o povo bom daqui vai estudar lá fora. Então isso não quer dizer que, porque a gente teve alguma dificuldade lá, porque às vezes não era nem dificuldade, era falta de interesse. Porque preguiça. É isso também que a gente precisa diferenciar. Né? Não, dificuldade é uma coisa, é quando você quer aprender e não consegue. Agora, preguiça é que você vai lá, você não tá nem aí, você não quer aprender. Então tem tudo isso. Então, pensando que você falou, né, do Thiago, tem raciocínio, não quer dizer que ele não aprendia. Ele poderia aprender mais. Só passou por dificuldade, né? Aprendi diferente. Talvez eu aprendesse diferente. Eu era assim, ó, eu sempre adorei história. Aí o professor de história, ele tinha um método de ensinar que era fantástico. Ele fazia eu imaginar o mundo todo ali. Manga larga, manga curta, cortava aqui, cortava ali. Eu falei, caramba, como é que pode? Eu não escrevia nada. Chegou o dia de prova, eu tirei A. Eu tirava A fácil, porque eu lembrava. Então é assim, o raciocínio, eu sempre tive um raciocínio muito rápido.
Mas assim, eu acho que talvez esse método deles ensinarem, para mim foi muito Claro, bom. a didática é tudo para o professor dentro da sala de aula, tanto para o professor, eu digo para o orador, até mesmo quem ministra a palavra. Ele precisa ter muita didática, né, fazer com que as pessoas entendam de uma linguagem, né, mais prática. Eu falo muito disso sobre Jesus. Jesus, quando ele ia falar, ele falava através das parábolas. Quando ele estava com né, a multidão ali, que eram agricultores, que eram pescadores, ele usava muita linguagem da semente, ele usava a linguagem do grão de mostarda, o quê? De uma forma ilustrativa para que eles pudessem entender a mensagem. Quando eles estavam com o fariseu, a linguagem dele já era um pouquinho dura. Então, um professor, eu digo o orador, né, o pastor, o que ministra, ele precisa ter essa sensibilidade para o público que ele está ensinando e ministrando. Não adianta você chegar lá no altar, ou lá no mesmo professor na sala de aula, e usar aquela linguagem toda técnica, científica, porque cada um aprende de uma forma. Então você precisa ser prático naquilo. E tem outra coisa, gente, que é muito comum no ambiente escolar, é o interesse, né, que a gente está falando aqui. Às vezes eu me identifico mais com história, eu não gosto de matemática, eu não gosto de português. Só que não é ruim isso, não é ruim de forma nenhuma. Se esse interesse seu na literatura, na história, não interferir as suas outras funções executivas, né, que seria o raciocínio e o intelecto para a matemática, tudo bem. Se você conseguir desenvolver, mas você gosta de história, legal. Isso daí vai te abrir caminhos lá na frente. Agora, não gosto de matemática, só gosto de história, só gosto de história. Não, não é assim. Matemática e português, gente, por mais que eles não aceitem os alunos, você leva pro resto da vida. Porque hoje, né, para fazer conta, para o troco, para ir no mercado, né, para controlar suas finanças, precisa saber da matemática e português para comunicação. Então, não é ruim o aluno gostar sempre de uma matéria a mais, mas ele precisa desenvolver nas outras. Eu sou de humanas, nunca fui tão bem em matemática. E tanto que a minha maior dificuldade em ensinar meu filho era isso, né? Hoje ele faz química, física, eu falo, meu filho, eu nunca nem vi isso. Eu não sei. Eu falo, vai pro YouTube, não, eu falo, vai pro seu pai, pergunta pro seu pai. Aí ele fala, não, mas não vai chegar tarde, porque, né, tô maior tempo ali com ele. Mas vai pro YouTube, hoje tem as profissões no YouTube, tudo descomplica, vai lá, eu não sei, eu nunca nem vi isso. Então, isso não quer dizer que ele não pode gostar de outras matérias, que ele também tem uma inclinação para humanas. Mas ele precisa desenvolver isso é para a vida. Eu lembro que eu gostava de várias matérias, mas assim, a que eu mais gostava, eu ficava esperando a de história. Por quê? Porque a forma com que ele ensinava era Sim, sempre tem um professor que marca, né? Tem um professor mais didático, um professor Uma mais pergunta que eu ia fazer para você, eu sei que... Já estamos chegando, já estamos chegando. Mas pode perguntar, ainda tem mais uma pergunta também. Nessa questão do 0 aos 6 anos de idade, eu sei que essa pergunta é meio... Do zero que você está dizendo é da barriga. Isso. Vamos lá, do 0 eu digo nasceu até 1 ano, então ainda é 0, né? O 0 a gente conta a partir do primeiro mês. Né? É porque eu já ouvi que dentro da barriga a criança já tem algum... Já tem vida, a idade, 3 dias, eu a acho, idade né? embrionária, né? Que a gente fala, a idade embrionária. Mas quando a gente fala de 0 a 6, a gente quer dizer do primeiro mês após o nascimento. Tá. Você já teve algum encontro com alguma criança que realmente era ruim? Eu sei que é difícil falar isso, né? Mas ruim, a gente sabe. Do zero. Do 0 até o 7. Uma criança que realmente não Você fala de personalidade? Exatamente. Tem coisa que não dá pra tratar. A personalidade dele, ele é desse jeito. Sim. Já. Que falou assim, eu não sei o que eu fazer, ou sei lá, ele realmente é assim pra moldar. Porque a gente sabe que quando a gente molda o caráter, é dificílimo. Só Deus mesmo, né? Tem coisa que fala assim, não, isso aqui é só Deus. Eu não sei, já chegou a esse ponto? Olha, Thiago, sim, vou dizer que sim, mas tem algo aí atrás disso. Como eu falei, as terapias, as sessões são realizadas uma vez por semana. Imagine uma criança com comportamento, ela só vem, né? Os nossos encontros é uma vez por semana. Essa criança, que eu digo se ela tem assim, uma questão de comportamento, não adianta, eu não trabalho sozinho, porque uma vez por semana, tudo bem, comigo ela pode entender regra, entender disciplina, a gente pode dar uns choques, né? Mas ela tá ali comigo, eu tô tentando moldar. Só que acabou a sessão, ela vai pra casa. Resolve tudo que eu falei pra ela lá dentro, se ela não tiver isso dentro de casa, não resolve. Então, já acompanhei casos dessa forma, mas o que eu tive que fazer? Pegar nos pais e fazer praticamente junto com eles. Eu terminava a sessão, olha, eu trabalhei isso e isso hoje com ele, então eu preciso da sua ajuda lá. E comecei a fazer isso, pegar no pé, olha,
isso daqui a gente pode melhorar, isso aqui não depende de mim, isso aqui depende de você. Um exemplo, aí a criança está comigo ali, ela brinca, ela começa a entender o que é regra, o que é disciplina, o que eu gosto, o que eu não gosto. Abriu a porta, vai embora, ela já sai lá fora derrubando as cadeiras, já sai mexendo em tudo. E o pai e a mãe olham e não falam nada. Então, você entende que não é a criança em si, são os pais. Eu preciso ter regra, eu preciso dizer o que é certo, o que é errado, o que eu gosto, o que eu não gosto. Gente, não adianta eu chegar e falar uma criança de 4 anos, eu não sei mais o que fazer. Gente, se você não sabe o que fazer com ela, como pai e mãe, com 4 anos, 5, 6, e quando ela estiver com 18? Pode ser com 15, vai? Sim. Então, não adianta, eu não posso colocar esse fardo na criança. Se a criança chegou a esse ponto, tem alguma brecha lá atrás. E eu vou dizer, essa brecha são os pais. E aí os pais alimentam isso também. É o famoso ditado, a educação vem de casa. De casa. Pai educa, professor ensina. Isso, essa é a diferença. Os pais hoje em dia estão querendo as duas coisas para as Que escolas. o professor educa e ensina ao mesmo tempo. Gente, a geração de hoje, nós temos pais muito novos. A idade, né, de mães, eu via isso na creche. Então, mães com 16, 15 anos. Eu vou dizer para vocês, essa idade, o que a gente já aprendeu da vida? Fazer nada. A gente está desenvolvendo ainda, 15, 16 anos. E como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? Se eu estou em desenvolvimento? Então, 15 anos, 16 anos, é muito precoce eu ter a responsabilidade de ser mãe. Então, hoje é mais fácil eu pegar o celular e dar na mão da criança, para ela não chorar, para ela não fazer birra, para ela não me envergonhar. E ali quem fica ensinando é a internet. Tira o celular da mão dessa criança. Ela chora, ela vai espernear, o mundo dela é ali. Então, gente, eu não posso fugir da responsabilidade. Não vou dizer de dificuldades escolares, que isso, infelizmente, o contexto que vivemos hoje, diante da pandemia, isso aumentou muito a dificuldade do atraso escolar. Transtornos e distúrbios a gente também avalia, uma outra questão neurológica, mas de comportamento eu não posso dizer que é a escola. Tem que, levar isso uma reflexão para os pais. Educar, gente, é colocar limites, é disciplinar. Quando essa criança estiver inserida no mercado de trabalho, toda empresa tem um manual de ética e conduta. Esse manual de ética e conduta a gente precisa ter dentro da nossa casa. Sabe, o seu filho com 1 ano e 4 meses? Uma regra, você espalhou o brinquedo? Guarda. Já é uma regra. Não, que às vezes eles não gostam, né? Já tem ali pequenininho. Não quer pegar, mas já é uma regra. Sabe uma regra? Se você acender a luz, apaga. Gente, são coisas simples, mas que isso vai desenvolvendo outras questões futuras. Ele vai entender que para tudo há um limite, que para tudo há um momento e existem regras dentro de casa. Olha, você saiu, adolescente, não, você tem X horas para chegar. É 11, não é 11 e 1, né? Claro que o meu ainda não está nessa fase. Mas é isso, se eu não tiver essa, a correção, o Provérbios não fala que a gente deve ensinar o menino o caminho que ele deve andar. E ele crescer, ele não vai se desviar dele. Essa questão são as regras, é a conduta. Então, desde os 10 mandamentos, Deus está ensinando para o povo que precisa ter ordem. Se não fosse os 10 mandamentos, como que seria? E os pais não querem criar os mandamentos dentro de casa. Deixa para os professores que eles cuidam, né? Antes. Fala, diga. Dani, É que se eles deixarem, a gente vai a gente rapidinho. Ô, Dani, toda escola tem um psicopedagogo, então. Não, hoje Acho que algumas, não, né? as particulares, Ah, algumas tá, sim, a escola pública não tem. Não tem, né? A gente está aí. Eles encaminham para esses lugares que Isso, foi encaminham encaminhado para nós. Mas também é muito raro os casos que encaminham. Alguns casos eu acompanho, eu mando para eles uma declaração dizendo que a criança está fazendo acompanhamento, porque é muito bom quando a escola trabalha em conjunto. Então, se é uma dificuldade lá na escola e o professor tem esse contato comigo, a gente consegue trabalhar, eu vejo o que o professor está passando e aí eu vou trabalhando com a intervenção. Então, a gente vai trabalhando em conjunto, a criança se desenvolve muito mais rápido. Só que é o contrário, eu mando, olha, estou fazendo acompanhamento, né, estou à disposição, e o professor nem liga, não tem nem retorno, sabe? E quem cuida da saúde emocional dos professores? Quem dá essa atenção para esses profissionais? Porque assim, a gente falou muito da criança e o professor.
Então, Porque são 30 ali na cabeça de um professor, às vezes 45 Na sala da minha esposa são 2 professoras para 30 crianças. Então, você tocou num ponto muito importante. A saúde emocional dos professores. Essa sobrecarga de você estar com crianças, eu já trabalhei, era 25 crianças que a gente trabalhava durante o dia, então conforme os horários elas iam saindo, mas eu iniciava o dia com 25 crianças, com uma professora e 2 auxiliares. Isso, gente, é muito desgastante, é exaustivo, por conta do momento que vivemos, onde as crianças, desde a educação infantil, já não tem limites, não tem regras, então elas vão para lá e você tem que ficar com o olho, a gente fala que é um olho no gato, outro no peixe, ali não pode piscar, porque tem aquelas que são mais agressivas, que morde, que bate, e o pai chegou, mordeu meu filho está machucado, nossa, é assim, é o fim do mundo. É verdade. E a gente não faz aquilo, não é intencional, é porque eles estão ali na brincadeira, e quando você olha um, o outro já está ali mordendo, batendo, então é um desgaste, é uma exaustão. Falo isso por experiência, por trabalhar numa jornada exaustiva com muitas crianças. Então, isso, quando a gente leva para o contexto escolar, público, existem muitos professores que fazem acompanhamento psicológico, que tomam medicação por conta do desgaste emocional. Mas a escola não dá... Não, a escola não dá assistência para isso. Não tem um psicólogo que cuide da saúde emocional dos professores. Claro que tem coordenação pedagógica, que é feita algumas palestras, algumas oficinas mais preventivas. Mas o professor em si não, ele precisa procurar um psicólogo, porque hoje nós temos a síndrome de burnout, que é uma exaustão que envolve os aspectos profissionais e emocionais. E a maior parte, na pandemia, que sofreu com essa síndrome foram os professores. Trágico. Mas eu vou fazer uma última pergunta, mas assim, eu estou de fora, o certo seria, dentro das escolas públicas, principalmente nas creches, que as crianças são bem pequenas, ter uma psicopedagoga dentro de cada uma escola. Mas aí o governante vai pensar assim, não, vou ter gasto. Sim. Ele não quer gastar, mas ele não está pensando que se ele agir agora, no começo, ele não vai ter gasto lá na frente. Ele não vai ter gasto com o Ou será que o governante problemático. não quer também fazer isso? Né? Então, o governo federal, as nossas políticas públicas, existem muitas brechas, principalmente quando a gente fala de BNCC, que são as Bases Nacionais Curriculares. Quando a gente pega essas bases nacionais curriculares, é o básico, ou seja, aquilo que nós precisamos aplicar de conteúdo dentro da sala de aula. Então, eu falo da ciência, das artes sociais, dos aspectos geográficos, tudo isso. Tudo que a gente implanta, que a gente transfere como ensino dentro da sala de aula, eu não estimulo aos meus alunos, à população, a ter esse senso crítico de, questionar e falar, poxa, mas por que dentro da escola a gente não tem um profissional da saúde mental? Porque é uma necessidade. É exaustiva, é uma profissão que o professor ele não trabalha só ali no horário da aula. Ele está em casa preparando aula, ele está em casa corrigindo prova, ele está ali com o final de semana dele, ele precisa preparar no domingo a aula que ele vai dar na segunda, e assim vai. Mas não tem esse olhar para o profissional, tanto que a gente ouve muito dizer, e eu venho aqui defender, que o professor ele ganha mal no Brasil. Mal. Comparado ao Japão, que os professores são comparados aos imperadores, porque eles entendem que um imperador, ele não pode ser um imperador se ele não tiver um professor. E as crianças, a disciplina do Japão, se depois vocês puderem pesquisar sobre isso, as crianças elas aprendem a limpar a escola, elas lavam os banheiros, elas criam essa disciplina, essa diplomacia desde a educação infantil. E o respeito o professor ele ganha semelhante a um governador do Japão. Então, aqui no Brasil a gente não tem esse amparo, que hoje o professor é agredido, o professor é desrespeitado, mas ele está ali porque ele ama a profissão dele. Ele precisa trabalhar, mas não tem nenhum amparo para isso. Se não tem para o professor, não tem para o aluno. Ou seja, quanto menos inteligentes a gente formar, vou dizer assim, quanto menos, mais pessoas fora do ambiente escolar, é como se eles ganhassem com isso. E é uma vergonha. Está tendo uma forma de se desensinar as crianças. Na verdade é manter elas do jeito que elas estão ali, porque é mais fácil você manter pessoas que não sabem nada sobre o controle. São manipuladas. Eu já comparei isso em cultos, que
a igreja é igual a escola. Se eu manter dentro da igreja pessoas sem conhecimento, elas vão me obedecer. Exatamente. Fique em pé, São pessoas senta, manipuladas. faz isso, faz aquilo. Elas manipuladas. Elas não vão ter o conhecimento. E para o governo, não estou falando de governo atual. Não, isso aí já vem já de muito. Mas eu digo, o governo geral, a nossa Constituição, vamos dizer, a nossa Constituição Federal é como se ela fosse criada para isso, para que as pessoas fossem manipuladas pelos governantes. Ou seja, ela não desperta o senso crítico, ela não desperta o autoconhecimento, o senso analítico de analisar aquilo que está sendo falado, será que é uma verdade mesmo? Ou, enfim, a gente teve uma população que crê em verdades absolutas, né? Porque não existem verdades absolutas. Então, eu digo, dentro da igreja, claro, a gente tem a nossa liderança, a gente precisa respeitar, mas antes disso, examinar as escrituras. Você precisa ter o conhecimento da palavra. Porque um líder, ele pode falhar. Né? E se você está muito ali, né, o seguidor, e errou, o líder errou, falhou, se você não tem uma estrutura na palavra, mesmo conhecimento profundo na palavra, e aí, você também vai errar? Então, é aquela famosa história que eu já contei. O pastor saiu para fazer a evangelização junto com o auxiliar, e aí o pastor pegou, viu um bar assim e falou assim: põe uma pinga aí para mim. Aí o auxiliar falou: põe uma para mim também. Aí o pastor pegou, o cara colocou o copo aqui, o pastor pegou o copo, o auxiliar foi lá e bebeu, o pastor desenrolou o dedo, colocou dentro da pinga porque estava cortado o dedo. Então assim, o auxiliar achou que poderia beber porque o pastor pediu uma pinga, mas era só para molhar o dedo ali para poder tomar essa pinga. Ô Daniel, eu quero fazer uma última pergunta para nós finalizarmos. Eu falei da psicologia do chinelo e eu era daquela época da psicologia do chinelo. Hoje eu enxergo, é claro, a minha visão, que não que tenha funcionado, mas me ensinou a ter a disciplina de não fazer coisas erradas, de ter, você tem que aprender isso daí. E hoje eu vejo que se eu sou um adulto melhor hoje, foi pela psicologia do chinelo que eu tive na época. E até os professores na época eram mais duros, poderiam falar: não, senta aí no seu lugar, fica quieto. Hoje não, hoje o professor não tem mais essa não, ele não pode ter essa autoridade. Não, então, autoridade. A dificuldade hoje é trabalhar com os pais, né? Porque os pais. Hoje eu vejo. É complicado. Claro, o mais certo é conversar, ficar olho a olho com a criança, falar: isso não pode, isso não pode. Mas será que a psicologia do chinelo da época está faltando nos dias de hoje? Olha, pastor, isso nós abriríamos um outro podcast. É um tema muito polêmico, né? Eu digo assim, eu costumo trazer minhas reflexões pessoais, né? Diante disso, nós somos criados dessa forma, né? Com disciplina, com a vara, né? Com a correção. E outras famílias, né? As famílias mais antigas, que a gente vê que são pessoas que têm caráter, têm uma postura dentro da sociedade. E hoje, com a lei da palmada, né? Porque foi criada uma lei. Tem uma lei, a lei da palmada. Mas se alguém quiser sair, vai tomar palmada também. Exatamente. Não, se alguém bater, e interessante que uma irmã falou pra mim uma vez que foi bater na filha, que falou: se você me bater, eu vou chamar a polícia. Verdade. Se fosse minha mãe e a minha filha bater, eu ia mandar você chamar a polícia. Bater na polícia também. Eu bater na polícia também, mais ou menos, ia brigar, né? Enfim, ia acabar presa. Mas pra você ver a astúcia, né, dos adolescentes hoje de dizer: se você me bater, eu vou chamar a polícia. Se chamar, realmente, se apanhou, o pai vai pra delegacia, tudo aquilo. Mas, como eu falei que a gente abriria aqui um outro assunto para outro podcast, porque tem a comprovação científica, psicológica, referente à violência, né? Que a violência ela vai estimular sempre a violência, né? Então, se eu bato, eu estou ensinando para o meu filho que ele, para se defender, para falar diante dos direitos dele, é com a violência, então ele vai se comportar de uma forma violenta com os pais, né? Como aqueles que dividem os seus espaços nos relacionamentos, sim, né? Aí falam muito sobre os relacionamentos abusivos, né? Da agressão contra a mulher, violência contra a mulher. Porque foram filhos que foram agredidos lá atrás, então ele leva isso para a sua vida cotidiana, para a sua vida social. Então, a psicologia prova isso, né? Que a agressão, ela vai criar pessoas inseguras, pessoas que têm uns traumas, têm bloqueios psicológicos. Mas, aí eu falo, tem a Bíblia que fala que a gente deve corrigir o menino com a vara.
ou seja, né, com a espírito a vaga, né? E antigamente colocava de varinha, né? Não sei, nunca apanhei disso não. Eu sou do tempo do chinelo, assim. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que ele apanhou quando era criança, agora que chegou a vez dele de bater, vamos proibir agora. É isso, né? Eu quero justiça, eu quero vingança. Era no tempo dos famosos beliscões, né? Aquele beliscão assim camuflado, você não podia gritar, tipo, você ficava na ponta do pé e falava, ai, fica quieto, então hoje não pode. E aí a gente vê, gente, então vamos levar para uma geração que apanhava, que era corrigida com a vara, e aqui não é. Então eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês, não vou responder. Para vocês, funciona não corrigir? Funciona não disciplinar? A resposta já sabe. Eu vou responder, as minhas filhas eu quase não bato nelas, mas o dia quando precisa elas apanham. E se alguém me falar que Deus me perdoe, eu apanho. Acho melhor a gente não entrar no mérito das situação. Mas tem alguém, né, da... Mas eu não falo pra ninguém bater. Ô Dani, fantástico o papo que nós tivemos aqui. Eu quero agradecer. Eu queria que você falasse um pouco do seu consultório, que você desse o endereço, seu telefone, suas redes sociais. Pode falar. Minha página no Instagram, onde eu compartilho muitas dicas, até mesmo dicas para os pais, para os adolescentes, tudo focado dentro da aprendizagem e também das questões emocionais. A minha página no Instagram é psicoped_Dani Almeida. É a minha página no Instagram e Facebook também. Eu atendo aqui na Avenida Barão de Alagoas, número 300A, que fica no Núcleo Reviver, que também tem uma página no Instagram. Então eu realizo os meus atendimentos, né, como psicopedagoga clínica, na segunda, quarta e sexta, né? Tem desconto lá. Oi, essa fala de desconto é minha. Eu vou lançar um cupom de desconto aqui. Ô, Glória! A gente negocia, né? Essa questão de valores também é muito individual, né? Depende muito Cada pessoa, né? Os empresários assim fica mais caro. Eu sou funcionário público. É uma pessoas mais importantes, não. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo? Seria legal também, porque assim, o nosso papo, você vê que foi bem gratificante. A gente começa a conversar aqui e aí a gente flui bastante. Vai, o papo vai. A reflexão que eu gostaria de deixar aqui aos pais que observem, né, os filhos, não ignorem qualquer sinal, qualquer tipo de evidência, não só no aspecto da aprendizagem, mas emocional também. Nós vivemos um momento em que crianças, jovens, adultos, diante da pandemia, diante do cenário que nosso mundo, né, o mundo enfrentou, as pessoas desenvolveram algumas questões psicológicas. E a mensagem é essa, gente: cuide da sua saúde mental. Para nós vivermos bem na sociedade, a gente precisa ter uma saúde física boa, uma saúde mental e a nossa saúde espiritual. Então, como cristão, a gente não pode focar apenas na saúde espiritual, porque ela não vai fluir bem se a sua saúde física e mental também não estiver bem. Então, minha mensagem é essa: a gente precisa se cuidar nesses 3 aspectos: físico, psicológico e espiritual. E aos pais que observem os seus filhos, quanto antes, né, quanto melhor observar e levar para a intervenção, isso pode ser mais significativo no desenvolvimento. Acompanhar a vida escolar das crianças, não adianta apenas enviar para a escola, mandar para a escola, sem saber se ele está aprendendo, o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo. E depois, quando for chamado na escola, e às vezes o pai não acompanha, e quando é chamado na escola ele acha ruim com o filho, né? Então, a escola é uma ponte para as famílias também. Então, tem que ter esse acompanhamento escolar. Acompanhe, eu sei que é difícil, nós trabalhamos, nós temos a nossa rotina, mas verifica se o filho está fazendo as atividades, se o filho está entendendo o conteúdo que está sendo ensinado, se ele está tendo alguma dificuldade na escola. Isso não é responsabilidade do professor, é responsabilidade dos pais. E tenha mais paciência, né? Tenha mais paciência com as crianças. E como psicopedagogo, escolheu alguma coisa, né, que não esteja, que a criança não esteja acompanhando dentro do ambiente escolar, procure um psicopedagogo para a gente avaliar essas questões. É isso aí, pessoal. Dani, agradeço demais a tua presença. Pastor Ricardo, né? Pastor, em breve nós teremos aqui o Pastor Ricardo também no nosso podcast. Vai ser muito bom também. E visite as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Em breve esse vídeo vai estar no YouTube também, Sopro Podcast. Você vai ver lá que tem um outro lá, mas o nosso é o Sopro Podcast oficial.
Entra lá, curte as nossas páginas, entra no Instagram da Dani também, Dani Almeida. O meu profissional é Piscoped, underline, Dani Almeida. E o meu pessoal é Dani Almeida, underline 30. É isso aí, pessoal. Visita lá, curte lá e visita o consultório dela, leva a sua criança lá que está com problema. Tem o Thiago já vai ter desconto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Assistam nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos e viva Jesus!